Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar das fontes de energia elétrica no Brasil. Mais precisamente, a nossa edição vai tratar da crise energética vivida nesse momento no nosso país. E para falar justamente desse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara a Adriane Prisco Petri, ela que é professora da Escola de Engenharia da URGS. Então, Adriane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Te agradeço muito pela recepção, obrigada pelo convite, Matheus. Muito bom estar aqui na TV Câmara para falar desse assunto, especialmente energia renovável, que é o tema de pesquisa do nosso laboratório. Perfeito. Também participa da nossa edição o Odilon Duarte, ele que é professor de energias renováveis na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Então, Odilon, também seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Também agradeço a oportunidade e vamos a um debate bem esclarecedor aí para o público, né, sobre as fontes renováveis de energia e também formas eficientes, né, de economia dela. Eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu vou pedir para a professora Adriane nos explicar para a gente qual a principal fonte de energia no Brasil hoje e por que ela é utilizada no nosso país. Sim, em termos de energia elétrica, né, a primeira fonte a que tem maior difusão no Brasil ainda é a fonte hidrelétrica. A hidrelétrica é tradicional no país. E a fonte que tem mais utilização é a hidrelétrica. Em segundo lugar, já estamos com a energia eólica. A eólica já é a segunda fonte no país em termos de produção de energia elétrica, né? Recentemente a fotovoltaica atingiu o terceiro lugar. É isso mesmo, né, Odilon? Chegamos no terceiro lugar, estamos com 3 renováveis na ponta, né? Bem interessante. Então, professor, justamente pegando o gancho da professora Adriane, já lhe pergunto sobre a energia fotovoltaica e as principais diferenças que ela tem das duas principais que hoje ocupam os primeiros postos utilizados aqui no nosso país. Tá. Bom, a energia eólica e a fotovoltaica, elas são mais recentes, né? Então, comparado com a energia hídrica, né? Elas são mais, vamos dizer assim, mais novatas. A energia fotovoltaica, ela pega a radiação da luz, né, a luz solar, e transforma em energia elétrica. Tá? Então essa é a diferença básica, né? Enquanto o sistema eólico e o sistema hídrico, né, ela tem o fluido que é a água, no caso o sistema hídrico, né, e o vento, né, que vai mover as turbinas. Então esse é o princípio de funcionamento básico, né, do sistema hídrico e eólico para o sistema fotovoltaico. Então, é um sistema que utiliza, vamos assim, com a base de semicondutores, né? Ao incidir a luz nesse semicondutor, ele, por um processo ali eletroquímico, ele transforma em energia elétrica, né? Então, essa energia elétrica transformada de forma em corrente contínua, ele passa por diversos sistemas para tornar ela, vamos dizer assim, utilizável para o sistema elétrico nas nossas casas, indústria, comércio e assim por diante. E professor, para quem pouco ou nada conhece sobre energias e sobre engenharia de maneira geral, e eu me incluo também nesse processo, existe alguma dessas energias que são nitidamente melhores do que as outras? E mais que isso, alguma delas possui um investimento muito acima das demais para ter sucesso? Bom, toda energia ela é necessária. Tá? A gente está passando por um processo que nós chamamos de transição energética. Então nós estamos saindo dos combustíveis fósseis, né, o petróleo, o gás natural e o carvão, para combustíveis renováveis. Então fotovoltaica, eólica, né, PCHs, né, que é uma forma de energia hídrica, mas ela não é aqueles grandes sistemas de acumulação de água que hoje nem são mais permitidos. Tá? Então nesse processo de transição energética, existem naturalmente o sistema, eles mais ou menos hoje eles se equivalem em termos de custo, né? Então alguns têm algum tipo de benefício, né, fiscal ou governamental, que termina proporcionando um maior investimento nessas fontes, mas todas elas são necessárias. Tá? E pelo crescimento que a gente tem denotado, né, período pós-pandemia, praticamente ele retomou o crescimento energético lá de 2019. Então isso denota que nós vamos precisar de todo tipo de energia. Essas que já existem, que estão se consolidando, como a eólica, a fotovoltaica, assim como outras formas, por exemplo, com maré motriz, a parte de energia oceânica,
a parte de armazenamento de energias, a parte do hidrogênio verde ou até mesmo outras cores que o pessoal termina dando, né, conforme a fonte da onde ele é oriundo, mas todas as fontes elas vão ser necessárias. Agora, essas fontes energéticas que nós temos hoje, que dominam a matriz energética hoje do Brasil, com exceção das térmicas, que elas recebem um incentivo um pouco maior, elas têm mais ou menos o mesmo custo hoje. Tá? Então, se nós pensarmos numa PCH, o custo por megawatt-hora é equivalente ao custo do sistema eólico, que também para um sistema fotovoltaico, né? Considerando ao longo do tempo, né? Diluindo todo o custo dele, ao longo do tempo ele termina, vamos dizer assim, sendo equivalentes os custos, né, de geração de energia. Tanto é que os valores são muito próximos nos leilões, né? Então, quando a gente vai injetar energia nova nos sistemas elétricos, né, o governo lança leilões, que é o A-3, A-4, significa que o sistema vai ter que entrar daqui a 3 anos, 4 anos. Então a gente vê que os valores estão muito próximos. Antes existia uma disparidade, por exemplo, um sistema hídrico, ele tinha um leilão em torno de R$150, né, o megawatt-hora. Quanto o sistema eólico, o fotovoltaico, ele chegava a R$500, né, o megawatt-hora. Então tinha uma diferença bastante grande. E hoje, com a questão da própria pesquisa, do desenvolvimento, da produção de células solares, por exemplo, bifaciais, que hoje praticamente dominam o mercado, o sistema ele tornou-se mais acessível. Então isso ficou extremamente competitivo. Agora, professora Adriane, pegando por gancho o que o professor Odilon falou, também citou sobre a pandemia. Em cima da pandemia, eu queria lhe perguntar se por um acaso os hábitos durante a pandemia agravaram a crise energética no país e, mais que isso, se esses hábitos trouxeram algum tipo de aprendizado para quem estuda as energias e as fontes de energias aqui no nosso país. Sim. Na verdade, durante a pandemia, a gente teve uma redução de consumo, e principalmente bem no início, né, muito acentuada, né? Digamos assim, a programação que existia sobre desenvolvimento, né, também foi repensada um pouco, né, até certa medida repensada, mas o que acabou acontecendo foi que, passados o primeiro período mais crítico de redução, começou um consumo, a retomada de consumo, né, e a retomada de consumo tem, digamos assim, demonstrado que é necessário manter o ritmo de investimentos, de desenvolvimento de novos projetos, né? Porque a gente precisa da energia e a energia não pode ser decidido, né, de um dia para o outro quando é que eu vou colocar uma usina em operação. Eu preciso ter um planejamento, né? Então, nesse aspecto, ao retomar o consumo, a gente tem que manter um planejamento e retomar também os investimentos nas fontes de energia, né, nas usinas de energia. E um aspecto que eu achei muito interessante que o Odilon comentou foi esse da necessidade da matriz energética ser de diversas fontes, né? A gente concentrar toda a matriz ou fortemente uma fonte única nos traz um risco, né? Ainda mais as fontes renováveis, como solar, eólica e hídrica, né? Porque a gente viu exatamente quando tu tem uma crise hídrica, tem uma redução nas chuvas, né? Se tu está muito focado naquela fonte de energia, aquela fonte de energia não vai dar conta, né? Tu vai precisar das outras. Então, a gente ter uma matriz variada, com diferentes fontes, é fundamental para ter segurança no abastecimento de energia elétrica, né? Então, todas elas são importantes mesmo, eu concordo plenamente com o Odilon. E, professora, falando justamente sobre planejamento e investimentos que a senhora citou anteriormente, eu lhe pergunto se a senhora acredita, aproveitando a sua experiência no campo da pesquisa e dos estudos, assim como o professor Odilon, de serem agentes participativos, atuantes nessa área das fontes renováveis, lhe pergunto se a senhora enxerga um esforço do governo, seja federal, estadual, enfim, de enxergar uma crise propriamente dita no país e de tomar uma atitude para planejar a longo prazo uma solução. Olha, eu vejo assim, a gente tem, do ponto de vista técnico, né, o país muito bem estruturado em termos de planejamento técnico, tá? Que é o que eu conheço melhor, né, a parte de visão técnica de como a matriz elétrica tem que ser gerenciada. Então, a gente tem a empresa de pesquisa energética lançou agora, recentemente, o planejamento dos próximos 10 anos, né, o plano decenal de energia.
O plano está bem colocado. Tecnicamente eu vejo assim, né? Tem previsão de entrada de novas usinas, né? Tem previsão de diversificação, inclusive entrando alguns aspectos novos aí nesse plano de um fortalecimento da eólica, fortalecimento da fotovoltaica, né? E das pequenas hidrelétricas também, né? As PCHs. Então, tecnicamente, eu vejo o país muito bem estruturado, né? Os nossos órgãos de gestão técnica são muito bons. A gente tem que entender um pouco melhor, talvez, a questão de decisões sobre investimentos, né? Mas, hoje em dia, o Brasil também foca muito os investimentos nos novos projetos, são privados, né? O que existe é uma regulação do governo, mas a maioria dos investimentos são de empresas privadas que constroem os parques eólicos, os parques solares, inclusive as hidrelétricas, né, com grande participação de empresas privadas. Em alguns momentos até os próprios consumidores, né, como autoprodutores de energia, fazem aporte de investimento para produzir a energia, né, que vão consumir. Então, a decisão sobre investimentos é feita à medida que a gente tem a demanda e que essa demanda seja digamos assim, seja organizada, né? Essa é a visão que eu tenho, né? Agora, professora Adriane, no campo das pesquisas e dos estudos, o investimento tem sido bem feito não só por parte das universidades, mas também do poder público? Olha, eu diria assim, Matheus, que é importante que os investimentos eles sejam planejados e consistentes, né, em planejamento de um pouco mais longo prazo, médio prazo, para que se possa consolidar tanto os laboratórios de pesquisa, como os cursos de pós-graduação, né, tanto na universidade privada como na universidade pública, né, esse planejamento de médio prazo, de mais longo prazo, que garanta que os investimentos vão ser mantidos é fundamental, porque os desafios na área de energia, na tecnologia, né, são muito grandes. E para o Brasil estar alinhado com o mundo, né, nesses desafios, a gente tem que ter formação de pessoas, né, de engenheiros, de técnicos, de cientistas, né, que se mantenham nesse caminho de forma consistente. E não assim, eu diria que o planejamento tem sido um pouco variável demais, né? Então, em algum momento a gente tem o recurso para manter o laboratório, em outro momento a gente não tem, né? Aí a gente perde alunos, ou eles se formam e vão para fora do país, né? Então esse é um aspecto, eu acho que a gente deve focar em melhorar a maneira como a gente faz o investimento, né? E manter ele de forma consistente. Agora, professora Odilon, você que também atua dentro das universidades, né? Eu lhe pergunto como tem sido o interesse dos alunos e dos profissionais que estão vindo aí nos últimos anos a respeito das energias renováveis. O pessoal, para além dos investimentos, tem se interessado pelo assunto e buscado novas formas de conhecimento nessa área? Sim, vamos dizer que sim, né? Até pelas atividades, por exemplo, lá nos colégios, né, eles têm os PICs, os projetos de iniciação científica, e muitos deles são relacionados com energias renováveis, sustentabilidade, a questão ambiental. Então isso tem estimulado os alunos, né? Porém, nós temos visto uma demanda muito forte do mercado pelo profissional na área de energias, né, da parte de renováveis. E é algo que eu vejo que as universidades não estão conseguindo dar essa resposta, ou seja, está faltando profissionais, né, para trabalhar na área. Então, na PUC, por exemplo, a gente vê que os alunos de primeiro e segundo níveis, né, eles já entram por estágio e automaticamente, quando eles terminam esse estágio, eles já são contratados de uma maneira de reter esses alunos, né, dentro das empresas. Mas só que nós temos recebido semanalmente, né, demandas de empresas em busca de engenheiros, né, empresas da parte de projetos de geração, a parte de, por exemplo, de gestão de energia, e nós não temos profissionais hoje no mercado, né, para atender essa demanda reprimida. Então isso tem, vamos assim, deixado a gente bastante ansioso, né? Inclusive nos próprios bancos escolares a gente não consegue completar com alunos de estágio, né? E também no pós-graduação com alunos de mestrado e doutorado. A gente tem vagas em aberto, bolsas disponíveis, e a gente não consegue ter, vamos assim,
o ingresso de alunos justamente para alimentar, né? Todo esse sistema que é importante, como disse a professora, né? Porque é dali onde a gente vai desenvolver mecanismos, dispositivos, né? Metodologias que justamente nesses momentos de crise energética, a universidade ela consegue dar resposta através dos seus profissionais, dos seus projetos de pesquisa, e rapidamente a gente consegue, né, entregar a energia, vamos dizer assim, né, dando o suporte para o pessoal que eles consigam atuar rapidamente, né? Então, tem o pessoal, por exemplo, da ONS, da EPE, que a professora comentou também, né? Então, todo esse pessoal é oriundo da universidade, só que esses órgãos governamentais ou, vamos dizer assim, híbridos e também iniciativa privada está necessitando de muito pessoal, né? Porque realmente a energia ela desarticularizou. Então ficou uma coisa muito, como é que eu vou dizer, bastante complexa, e isso tem necessitado muito de material humano. E a universidade não tem conseguido, né, entregar isso. Nós temos observado também esse movimento na Europa, nos Estados Unidos, né, onde eles têm, digamos assim, contornado isso, trazendo alunos da China e da Índia. Né? Um grande número. Os nossos também, né? Os nossos que estão afim, eles têm na Alemanha, Espanha, né? Estados Unidos, muito pessoal, muito que eu chamo a gurizada, né? Muito pessoal na Califórnia ali, e não é surfando, né? Estudando. Fazendo engenharia. Exatamente. Então, é algo assim, tem uma lacuna, né? E aí eu posso dizer assim, vejo pelos outros colegas também das outras engenharias também. Então a área técnica realmente, né, tem atraído alunos, mas não o suficiente para atender o mercado. Então agora com essa retomada do crescimento, a gente está vendo que as empresas estão necessitando de material humano e não estão conseguindo. Professora Adriane, por que a senhora acredita que isso tem acontecido? As universidades não estão conseguindo suprir essa demanda dos profissionais exigidos pelas empresas? Falta interesse e incentivo aos estudos mais específicos, mais especializados na área da engenharia, ou outras razões? Eu acredito que a gente possa incentivar mais também os jovens desde novos, né? Esses programas de incentivo funcionam quando eles estão operando, né? Eles trazem novos candidatos, né? Engenheiros com esse interesse na área técnica, né? Que querem se formar engenheiros, mas também a política de manutenção desses engenheiros no país, né? Porque, assim, no nosso grupo de pesquisa, os alunos que terminam o mestrado, com frequência recebem depois ofertas do exterior, né? E a gente aí não tem o aluno para o doutorado, porque ele já foi receber uma proposta de fora. Na pós-graduação, a gente tem uma questão que é realmente crítica, que foi o congelamento das bolsas de estudo, né? Os alunos estão há muitos anos com o mesmo valor de bolsas de estudos, né? As bolsas estão ficando completamente defasadas em relação aos valores de mercado. Então, um aluno que está na graduação fazendo estágio, ele ganha no estágio, às vezes, mais do que um aluno de mestrado, que já é um engenheiro formado. Né? E o aluno de mestrado se dedica 40 horas, não é um aluno estudante, né? É um aluno que está trabalhando em pesquisa. Então, acho que isso seria uma política importante, né? De valorizar o pesquisador, né? O jovem pesquisador, para ele ficar no Brasil. E atrair também aquela carreira, né? Mais candidatos, né? Então, a gente buscar mais candidatos. Eu acho que esse é um aspecto muito importante mesmo. A gente tem tentado fazer isso nos laboratórios, buscando projetos de pesquisa com a iniciativa privada, né? Para valorizar os alunos que estão trabalhando em pesquisa. Em alguns momentos a gente tem bons projetos de pesquisa, né, e mantém o laboratório num bom ritmo, mas às vezes isso não acontece, né, não tem uma garantia, uma continuidade o tempo todo. Então eu acho que isso de ter um planejamento, né, de mais longo prazo e as pessoas serem valorizadas na pesquisa, no estudo, na área técnica, né, é fundamental mesmo. Então, professora Odilon, o senhor também acredita que a valorização financeira desses profissionais, que não é tida aqui e é alcançada em países da Europa e dos Estados Unidos, seja na Califórnia ou não, como o senhor citou, faz bastante diferença? Sem dúvida nenhuma, né? Porque o aluno ele necessita do recurso financeiro para sobreviver, né? Então, no momento que você tem uma bolsa defasada, né, e tudo está subindo, né, todo dia,
E aí você encontra lá um profissional da área de engenharia, né, que não tem muitas vezes nem pós-graduação e está recebendo um valor, né, de mercado bem superior à bolsa. Então realmente isso desestimula, né? Então é difícil reter o profissional aqui. Ah, sem dúvida, né? Ou ele vai, vamos dizer assim, para o mercado, né, e aí deixa os seus estudos, né, de avançar, enfim, ou ele vai para fora, né? Então algumas universidades, eu tenho contato com o pessoal da Espanha, eles estão oferecendo 2 bolsas de estudo, né? Justamente para reter o aluno. Então, uma da universidade e outra da empresa financiadora. Que antes eles diziam, não podia, né? Não, agora pode. A gente tem que manter o aluno aqui. Né? Então, é a forma com que eles retêm. Então, isso é importante. E isso é estratégico para um país. Né? Então, no momento que a gente não tem massa crítica, né, massa atuante para desenvolver, a gente vai comprar só tecnologia de fora. Né? O que a gente vai fazer é vender o milho, o trigo e importar a tecnologia. Exato. Então, é fundamental para o Brasil. Né? E, professora, como é que a senhora enxerga que o governo deve atuar para conseguir reter os profissionais aqui e estimular cada vez mais as bolsas, como a senhora falou, que haviam sido congeladas, ou ofertando também outros tipos de mecanismos para segurar esses estudantes aqui nos programas de pós-graduação e depois de doutorado, para que eles fiquem também atuando, operando as empresas e nos locais aqui no país? Como é que o governo deve agir? Eu entendo que existir um programa como esse modelo que o Odilon citou, né, que incentive, por exemplo, a empresa a participar do projeto de pesquisa, né, e complementando o valor que o aluno recebe para fazer aquele projeto. É uma política que aparece em alguns países e tem funcionado, né, inclusive atraindo os nossos alunos, né. Eu vejo que, então, essa questão de criar, né, de estudar qual é a questão, ouvir também um pouco quem trabalha com isso, né, e fazer propostas para desenvolver um programa, né, de manutenção desses engenheiros, de manutenção desses técnicos, né, e inclusive incentivo que venham fazer a faculdade de engenharia, né, que se mantenham até o final a faculdade de engenharia, né. Uma das questões é uma faculdade que exige bastante do aluno. E aí muitos alunos, quando veem assim, se o mercado não está tão atrativo, por que eu vou me esforçar a fazer um curso que me exige, né, muitas horas de estudo, né? Os professores são muito difíceis, né, professor João? Então exigem muita hora de estudo, né? E aí ele vai se formar e de repente ele vai estar sem valorização, né? Então um pouco isso a gente perde alguns alunos do caminho também, né? Então a gente faz todo um esforço para mostrar para eles o que eles podem fazer com aquela formação, né? E como é importante para o país, né? Nós estamos falando hoje aqui no TV Câmara Entrevista sobre as diversas fontes de energia elétrica que existem no Brasil e também dessa provável crise energética que vivemos aqui no cenário do nosso país. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje nos estúdios da TV Câmara a professora Adriane Prisco Petri, ela que é professora da Escola de Engenharia da URGS. Também está participando do nosso programa o professor Odilon Duarte, ele que é professor de energias renováveis na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Então, em alguns instantes, nós já voltamos com mais informações desse programa que é muito importante, desse assunto que é preciso debater, principalmente aproveitando a presença dos nossos 2 especialistas nesse assunto. Nós já voltamos, não saia daí, voltamos em seguida com o nosso TV Câmara Entrevista. Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje trata das fontes de energias no Brasil e desse cenário de fontes renováveis e fontes energéticas no nosso país. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara a professora Adriane Prisco Petri, ela que é professora da Escola de Engenharia da URGS, e também participa conosco nos estúdios da TV Câmara o professor Odilon Duarte, ele que é professor de energias renováveis na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Então, professor Odilon, justamente com o senhor gostaria de voltar o nosso debate perguntando por que o Brasil ainda depende muito da energia gerada pelas usinas hidrelétricas e quanto isso representa em termos percentuais para o país. Certo. Essa é uma questão histórica, né? Então, a energia provinda da eólica e da fotovoltaica, elas são mais recentes, né? Então, o Brasil, como tem uma quantidade de rios que são próprios justamente para a construção de grandes reservatórios,
O Brasil fez um investimento muito grande, né? Inclusive grande parte toda dessa engenharia é engenharia nacional, isso é uma coisa que tem que ser ressaltado. Então o Brasil ele passou a utilizar os seus rios, né, para fazer grandes reservatórios e sistemas hidrelétricos, né? Então as grandes centrais hídricas, como a gente chama. Só que hoje o Brasil ele está, vamos assim, exaurido. Nós não temos mais rios que sejam propícios para isso, até porque se houvesse, agora nós temos que dividir a água para geração de energia, para abastecimento das pessoas, para pecuária, para agricultura, para indústria, né? Então antes era uma coisa muito... A água é só para energia elétrica, hoje não, né? Então o que se tem hoje para utilizar como sistema hídrico é basicamente as microcentrais hídricas e as pequenas centrais hídricas, né? Então a pequena central hídrica eu posso ter um reservatório de até 3 km². Não pode passar disso, né? E muitas vezes elas têm uma contenção de água que dura talvez uma semana, até dias. Então hoje nós temos reservatórios mais antigos do Brasil, né? Tem reservatórios que duram 60 dias sem chuva, ele vai fornecer água de forma tranquila. Então isso é uma questão histórica. O Brasil fez essa aposta e acredito que tenha sido bem feita, né? Só que agora, bom, exaurimos essa capacidade de geração, o país está crescendo, nós estamos com uma mudança climática, né? Então, nós tivemos um apagão em 2001, 2014 e 2021, está se aproximando, quer dizer, cada vez mais, esse período de tempo está cada vez mais encurtado. Então, nós temos que realmente apostar nas fontes renováveis, não podemos retroceder e ir para uma fonte poluente, por exemplo. Tá? Nós temos que, esse é o nosso caminho e desenvolver mais isso aí. Tá? Então essa foi a aposta do Brasil. E no caso, ainda nós temos o reflexo de uma grande representatividade, que oscila muito. Tá? Então, quando nós estamos com os reservatórios cheios, e porque as usinas estão construídas, e a gente tem que pensar o seguinte, a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, ele vai dizer assim, quem vai, se chama assim, despachar, quem é que vai gerar energia primeiro? Basicamente a economicidade tarifária, ou seja, o que é mais barato para a população? Qual é a geração mais barata que nós temos hoje? Quanto custa o megawatt-hora? Então ela começa a despachar essas usinas, da usina mais barata para mais cara. Então quando eu tenho os reservatórios cheios e eu não tenho o risco de que o reservatório seque ou ele entre numa zona perigosa, né, de baixo nível, então ele começa a jogar essa energia, né, privilegiar essa energia. Então chega até 70% da geração. Hoje nós estamos, né, num fator médio em torno de 60%. Agora, quando nós estamos num processo de escassez, isso diminui para 40%. Então vejam que é um gap bastante grande. Então de 70% a 40% ele fica jogando. Então nesse jogo eu tenho que ter as fontes renováveis justamente para suportar isso no momento que existe algum tipo de problema, né, de abastecimento de água. Então esse é o nosso, quer dizer, a questão de pluviometria, né, das chuvas, né? Então esse é o nosso, digamos, a representatividade. Ela continua ainda sendo majoritária, né? Mas nós vemos as fontes como eólica e a fotovoltaica crescendo e também a própria biomassa, né? Aproveitamento de bagaço da cana, de cavaco de lenha, né? Então o material orgânico que não é utilizado, eu posso também fazer a produção de energia. E sobre esse risco, professora, de desabastecimento, se é que ele existe, como a senhora enxerga os níveis dos reservatórios e se existe algum risco em curto, médio ou até mesmo em longo prazo para que a gente fique sem energia elétrica para fornecer à população brasileira? Sim. Nesse momento a gente está com os níveis de reservatórios num nível bom, né, correto, seguro para o sistema, né? Eu não vejo uma iminência de risco de desabastecimento num curto prazo, né? Mesmo em médio prazo, se o plano decenal de energia for seguido, né, ele nos dá uma segurança de que o abastecimento vai ser mantido sem cortes, né? O que acaba acontecendo é que se a gente não tomar as providências conforme está planejado, tecnicamente falando, aí a gente corre o risco e também corre o risco de aumentos de custos, né? À medida que a gente começa a ter que usar mais fontes mais caras, a hidrelétrica é normalmente uma das fontes que tem um custo baixo, assim como a eólica, né? E agora a solar também, né? Estão todas num nível mais próximo, assim.
Então, se a gente tiver que usar outras fontes, como a termoelétrica, às vezes ela vai introduzir tanto mais risco de valores mais altos, né, de aumentar o custo, como também ela introduz maior emissão de gases de efeito estufa, né? Então, o desejado é que a gente siga o planejado com as fontes renováveis, né? Por exemplo, a eólica é um aspecto bem interessante. Depois que a eólica cresceu no país, ela começou a funcionar como uma maneira de manter os reservatórios hídricos. Então, porque como a eólica está fornecendo energia, e ainda a gente tem uma característica bem interessante no Brasil, que é a complementariedade entre eólica e hídrica, né? Normalmente, várias regiões do país têm a época de seca, a época de maiores ventos. Então, consegue manter produção de energia alta na eólica, apesar da seca, não baixar tanto os reservatórios de hídrica, né? E a mesma coisa vale, obviamente, para o solar, né? Quando não está chovendo, é a época de sol, né? De bastante energia solar disponível. E aí a gente pode usar essas fontes como um regulador desses reservatórios também, né? Então, fazendo um bom estudo técnico, a gente tem muita segurança no sistema e muitas alternativas no país. Então eu vejo que essa é que tem que ser o nosso foco, né? A gente tem que estudar, entender o sistema e trabalhar para que os aspectos técnicos, ambientais, né, e econômicos sejam observados, né? Para um sistema ser saudável, né? Agora, professora Odilon, pegando por gancho a situação de secas e escassez que nós vivemos aqui no nosso estado há alguns meses também, falando das questões tarifárias. É possível que o Rio Grande do Sul, em um curto período de tempo, tenha que criar uma tarifa específica, algum tipo de subsídio para o setor da agropecuária que demanda maior energia aqui no nosso estado? Tudo isso é regulado pela ANEEL, a parte é o agente regulador. Então, as tarifas elas são, vamos dizer assim, dado por concessionária, né, conforme os custos de operação dela, né, então é dado pela concessionária, mas quem define tudo isso é a questão da ANEEL. No caso, para por exemplo, para levante hidráulico, para o pecuarista, já se tem tarifas que são subsidiadas, né? Então existem tarifas bastante módicas, vamos dizer assim, comparado com as tarifas normais para o pessoal que trabalha com agricultura pecuária, né? Então, somente eles não podem utilizar durante 3 horas do dia, que eles consideram que é o horário de ponta, né? Então eles pagariam uma tarifa normal, mas no restante do tempo eles pagam realmente uma tarifa bastante baixa, né? Então isso é justamente para incentivar, para manter a pessoa no campo, né? Para auxiliar, né, na questão do, por exemplo, do levante hidráulico, ou seja, o processo de irrigação, né? As lavouras orizícolas de soja, isso aí. Então elas utilizam muito esse benefício, já que tem equipamentos de grande potência, né? Mas que consomem muita energia, mas como o preço da energia ele é bem mais baixo que o pago pelas indústrias, por exemplo, que nem se fala do consumidor de baixa tensão, então termina sendo bastante vantajoso para eles, né? Então, mas também a gente incentiva que eles utilizem também, dentro do possível, né, o sistema fotovoltaico, por exemplo, ou até mesmo um sistema eólico. Sim. Porque o que acontece? Eles estão lá no final da linha, e é um problema isso, né? Então, por que o final da linha? Porque eu tenho alimentadores de 25, 30 quilômetros, né? Então é muito caro e a energia muitas vezes não chega com uma qualidade adequada. Então, se eles tivessem um ponto de geração lá na sede da fazenda, alguma coisa assim, isso terminaria melhorando a performance da própria alimentadora da concessionária. Agora, a professora Adriane, assim como já foi citado também pelo professor Odilon, várias outras energias alternativas à energia hidrelétrica, por que algumas delas são tão caras como a termoelétrica, por exemplo? Porque exige tamanho e investimento? Sim. Na verdade, as fontes que dependem de combustíveis fósseis, né, têm um aspecto de custo alto relacionado ao próprio combustível, né? E também um custo muito variável, dependendo dos cenários mundiais, muda o valor, né, do combustível. Então, um aspecto que aumenta o custo nas fontes não renováveis, né, é o custo de combustível. E, por outro lado, também, para se fazer uma geração de energia termoelétrica com um impacto um pouco menor, né, é necessário uma tecnologia também de ponta,
E aí essa tecnologia também tem um custo associado a ela. Então eu vejo que esses são dois fatores importantes para aumentar o custo da termoelétrica. Por outro lado, ainda o sistema, como usa a termoelétrica como um regulador, tem uma característica que muitas termoelétricas funcionam em sistema de prontidão, para entrar em funcionamento, né, num momento de falta de energia ou de iminência de falta. E isso também é um custo para a termoelétrica ficar nessa condição, né, de gerar a qualquer momento. Então são vários aspectos aí que aumentam o custo da termoelétrica. Eu vejo principalmente o combustível. E professora, essa possível crise de energia elétrica no país, ela tem relação com o consumo exagerado por parte da população da energia, ou existe também uma defasagem no setor ou outros aspectos que influenciam? Eu não diria, eu diria que a questão do consumo, sim, a gente sempre pode melhorar, Uma coisa muito boa de se fazer em termos de planejamento energético é trabalhar com eficiência energética. Então, usar a energia de forma eficiente, não desperdiçar. Esse é um aspecto fundamental e que faz muita diferença no sistema. E essa complementação de várias fontes é o outro aspecto que eu vejo como um aspecto de segurança no sistema. Seguir no caminho de não focar numa única fonte, de ter uma matriz elétrica bastante variada, diversa, para não ficar dependente de uma condição única, para operar o sistema como um todo. Professor Odilon, quando a gente trata desse tipo de programa sobre crise energética, eficiência de energias no país, sempre vem à tona, por parte dos telespectadores também, e quando a gente vai produzir um programa como esse, a situação do horário de verão, que por muito tempo foi utilizado como uma forma de economia de energia no país, mas que deixou de ser utilizado, deixou de ser prioritário para a atual gestão do governo federal. Eu lhe pergunto se ele realmente poderia ser uma forma de economizar energia nos últimos anos, ou se não faz mais tanta diferença assim com as mudanças nos hábitos e mudanças também de fontes de energia no país? Bom, o horário de verão, ele é salutar para o país. Eu vou explicar o porquê. Então nós temos duas questões que nós envolvemos na parte de eletricidade, que é cobrado da população. É a parte da energia, ou seja, o que vai produzir trabalho útil, luz, calor, frio, e tem a questão da demanda, da potência que eu tenho que disponibilizar instantaneamente para prover aquela energia. Então, com o advento das lâmpadas LED, então aquele processo que nós tínhamos de economia de energia por aumentar uma hora, então isso praticamente ele sumiu. Então, hoje a economia, dado há tempos atrás, é muito pequena em comparação. Agora, a sobreposição da demanda, ou seja, o consumo instantâneo naquele mesmo momento de todo mundo, a indústria continua operando e o pessoal ligando a iluminação externa, as pessoas chegando em casa mais cedo porque não tem horário de verão, isso é um custo que não é levado em conta. Okay? Na tarifa do indivíduo, ele não vai ter tanta economia, porém, aquela demanda que o governo vai ter que contratar e muitas vezes usando térmica, ele vai pagar indiretamente na conta de energia. Então é algo que eu não sei por que não é informado para a população. Eu não sei por que o horário de verão, inclusive, o horário de verão ele estimula o turismo, atividades ao ar livre, passeio, convivência com a família, quer dizer, já se viu que ele tem uma série de benefícios e que o malefício tem justamente, algumas pessoas elas sentem uma certa dificuldade em se adaptar, de acordar mais cedo, uma hora, mas isso, até já fiz um programa também com um especialista do sono, ele disse, olha, no máximo uma semana a pessoa ela consegue já entrar no ritmo normal. Então, para responder, o horário de verão ele é favorável e ele traz economia sim, pequena de forma direta em energia, mas grande na forma indireta, na forma de redução da demanda, que gira em torno de 8 bilhões de reais. Claro que dividido em toda a população parece pouco, mas 8 bilhões de reais serviria para as universidades tocar sua pesquisa com excelência. Então, estamos jogando dinheiro fora.
Então poderia ser aproveitado esse dinheiro de uma forma mais, né, inteligente, digamos assim. Então o horário de verão, sim, ele traz benefício. Tanto é verdade que ele é utilizado na maioria dos países do mundo. Tem países, se não me falha a memória, Suécia ou Noruega, que eles têm lá 6 meses de horário de verão. Porque eles trazem benefício, muitas vezes não pela economia, porque eles também têm LED, têm sistemas de sistema de climatização totalmente eficientes, mas pela questão da sobreposição de demanda. Então eles conseguem diluir isso e conseguem fazer com que a energia mais barata forneça energia. Porque a energia que eu estou consumindo agora, ela tem que ser gerada agora. Então eu tenho uma sobreposição. Eu não tenho essa energia, vamos dizer assim, andando pelo fio. Não existe isso, né? Então eu liguei a luz, tem que ser agora. Então eu tenho que ir lá acionar a geração. Então isso faz com que eu diluindo, isso torna-se mais barato, né? É mais ou menos como o Uber, né? Então quando começa chuva, né, tem maior tráfego, então ele leva a tarifa. Mas é a mesma coisa, está todo mundo consumindo o tempo, vai levar a tarifa. Agora se a pessoa consome de forma diluída, né, espaçada, que é o que o horário de verão faz, as pessoas terminam chegando mais tarde em casa, outras mais cedo, enfim, né? As pessoas muitas vezes têm um pouquinho mais, ficam num bar. Então isso faz com que dilua o consumo e não pressione a demanda, porque nós pagamos também pela demanda, que é o que a professora Petri falou. Eu tenho que muitas vezes acionar a térmica. E veja bem, eu falei lá em torno de R$150 o megawatt-hora. Tem térmicas que chegam a R$1.500 o megawatt-hora. Então são 10 vezes superior ao que eu pago com a energia hídrica. Se eu pensar em eólica, a mesma coisa. Então é muito mais cara muitas vezes as térmicas, bom, mas eu sempre digo, a energia mais cara é aquela que eu não tenho. Então é preferível pagar 1.500 ou ficar no escuro, ficar preso no elevador, não poder lavar a roupa do meu filho e assim por diante. Então as pessoas têm que pagar os R$1.500, mas que é um absurdo. Então com o horário de verão isso seria atenuado. Então, professora Adriane, você também enxerga muito mais benefícios no horário de verão, que já era utilizado lá em 1931, muito tempo atrás já, como forma de atenuar esse consumo de energia elétrica no país. A senhora também é favorável à volta do horário de verão? Sim, eu concordo muito com o que falou o Odilon, né? O professor Odilon falou muito bem, né? É uma questão de um custo que está associado àquele consumo instantâneo muito alto, né? E o horário de verão consegue diluir esse valor, né? Esse pico de demanda e melhorar o custo, reduzir o custo, né? E sempre eu lembro também reduzir impactos ambientais, né? Então é outro aspecto positivo que não é tão tangível, né, imediatamente, mas que a gente tem sentido nas mudanças climáticas, né? A importância da gente tomar cuidado com isso também, né? E professora Odilon, você falava antes também da composição da tarifa, de como é feita a tarifa, a bandeira tarifária, né, no nosso país. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como é o passo a passo dessa composição, se é que é possível. É possível, sim. Nós temos 4 bandeiras tarifárias, né? Vamos assim, que são convencionais. Nós temos a verde, a amarela, a vermelha patamar 1, vermelha patamar 2 e a bandeira de escassez hídrica, que é uma nova bandeira que é para situações emergenciais, né? Então, o custo, a diferença do custo tem um nome técnico que eu não gosto nem de falar muito, que é o CVU, custo variável unitário, que ele é baseado no custo da última térmica que vai entrar em operação. Então, até R$211 eu fico na verde. Quando esse valor atingir a térmica com R$211, passa para a bandeira amarela. E assim por diante. Então, no momento que eu tenho aquele limite e eu passo para o limite superior, automaticamente aciona a nova bandeira tarifária. Isso faz com que eu mostre de forma rápida para o cliente, para o consumidor, já no mês seguinte, olha, nós estamos usando térmicas, nós estamos utilizando uma fonte mais cara. Então, quando a gente está numa bandeira vermelha patamar 2, significa que a gente está usando térmica sim, não tem como não deixar de usar, né? E quando a gente entra na bandeira escassez hídrica, significa que nossos reservatórios não tem mais como produzir energia elétrica, né? E eu estou utilizando as fontes mais caras, inclusive aquelas que batem o teto. O teto fica em torno de R$800 o megawatt-hora, só que essas de 1.500 entram também e quem paga é o consumidor. O que acontece? A concessionária vai lá, capta dinheiro do sistema financeiro, com autorização do governo, eles pagam esse valor e depois entra na nossa tarifa no próximo ano no reajuste tarifário. Vocês têm que entender o seguinte, tudo que o sistema elétrico, quem paga somos nós.
Então, se eu tiver que expandir o sistema elétrico, eu vou pagar. Então, por isso que a professora Adriane falou certo, a eficiência energética em primeiro lugar, porque eu reduzo o consumo, ou seja, eu reduzo a necessidade de expandir o sistema elétrico. Ele custa mais barato do que eu expandir esse sistema, só para em termos de número, né? A expansão do sistema, a parte de eficiência energética custa em torno de R$110 o megawatt-hora, enquanto expandir o sistema elétrico para que eu atenda mais cargas custa em torno de R$250 o megawatt. Então ele é muito mais caro, megawatt-hora, né? Então ele termina sendo mais caro. Então é importante que a gente economize, né? E o horário de verão também tem esse efeito educativo com o indivíduo. No momento que ele passa para o horário de verão, mas a gente tem que economizar energia, lá no subconsciente está arraigado o indivíduo. Então isso estimula ele a economizar a energia elétrica, apagar a luz, fechar a porta quando o ar-condicionado está funcionando, né? Então dicas simples que ele passa e isso é lembrado. Tá? Então, tem por trás uma questão pedagógica, né, que é muito importante. E a questão da bandeira nada mais é que antes nós tínhamos o horário seco e úmido. Só que com essa bagunça climática que a gente tem, que a gente não sabe quando vai chover, quando vai fazer seca, o governo diz assim, a ANEEL, na verdade, vamos fazer as bandeiras tarifárias. Tá? E as bandeiras tarifárias, agora, nesse último nível, ela está um pouco, vamos dizer assim, os valores estão um pouco fora da realidade. Na verdade, eles deveriam ser mais caros. Mas, por uma questão do governo federal, não vamos frear um pouquinho, por menos nesse momento. Né? Então, hoje as bandeiras elas estão um pouquinho defasadas. Tanto é que a gente está numa bandeira verde. Né? Mas seria ela é uma quase bandeira amarela. Ela é uma bandeira verde artificial, digamos assim, que lá no próximo ano nós iremos pagar a conta. Sempre pensando o seguinte, tudo que se gasta no sistema elétrico é o consumidor que paga via fatura de energia. Né? Então, é importante. Agora, para o grande consumidor, que é bom, tá, ok, mas poderia ser para todo mundo, o grande consumidor tem, vamos dizer assim, ele pode migrar para o mercado livre, ou seja, ele não fica dependente do mercado cativo da concessionária e ele comprar a sua energia. Lembrando que a energia é a parcela mais cara que tem na conta de eletricidade. Então, consumidores que têm uma potência acima de 500 kW, eles podem migrar para o mercado livre. Então, isso é algo interessante para o grande consumidor. Indústria, comércio, shopping center. Né? Então, eles conseguem ter um barateamento no custo da energia comprando diretamente da fonte. Ou seja, quando nós somos o mercado cativo, no caso aqui nós estamos da CE Equatorial, né? Então eles compram para a gente e revendem. Então no mercado livre não, eu compro do consumidor, pago o uso do sistema de transmissão e distribuição, mas eu consigo uma energia mais barata. Também é uma fonte, né, uma forma que nós temos de pagar mais barato. Claro que é o grande consumidor. Tá? Lá fora, tá, nós temos mais de 56 países que a energia é livre para qualquer consumidor. Seja ele consumidor de baixa tensão ou alta tensão, todo mundo pode pagar a sua energia. Então isso tem um projeto de lei no governo, na Câmara dos Deputados ali, que talvez em 2028 nós possamos ser consumidores livres. E isso poderá baratear o custo da nossa energia. Tá? Então é algo que é importante, mas ainda tem um tempinho ainda para tramitar lá na Câmara dos Deputados. Claro, sempre todo um rito, um processo legislativo também. Exato. Agora, professora Adriane, como é que a senhora enxerga, para a gente encaminhar a finalização do nosso programa, enxerga esse cenário de energia, o que deve ser feito para melhorar a questão de eficiência dessas energias renováveis aqui no nosso país? Sim. Olha, a gente tem uma abundância de fontes renováveis, né? Então, eu vejo que um aspecto importante como estratégia de país é a gente ter domínio de tecnologia. Tá? Então, dominar a tecnologia, desenvolver tecnologia própria em eólica, em solar, como fomos autônomos em tecnologia na hidroelétrica, né? Desenvolvemos isso dentro do país. Eu acho que a gente tem que trilhar esse caminho de dominar essa tecnologia. O Brasil já está entre os países que mais produzem eólica no mundo, né? Não sei na solar, não sei de cor, mas no mundo, na eólica, a gente está em 6º, 7º lugar. Né? Porque a gente tem muita abundância, uma fonte, um vento muito bom para produzir energia.
né? Mas a gente tem poucos fabricantes nacionais, tem um fabricante nacional, várias empresas que fabricam no Brasil como montadoras, né? E a gente dominar essa tecnologia, eu vejo que é um caminho fundamental para nós, né? Para ter mais segurança, autonomia, né? Ser independente como país, para gerar nossa própria energia e também, possivelmente, para reduzir os custos, né? E aumentar o alcance da fonte renovável para o pequeno consumidor, para o grande consumidor, né? Então eu vejo por esse caminho, né, que a gente ter o domínio da tecnologia é fundamental. Com isso, nós vamos encerrando o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, encerrando o nosso bate-papo, porque esse assunto não termina por aqui. Falar de energias renováveis e fontes de energia elétrica e outras no Brasil é muito importante, é sempre bom estar atualizado e, por isso, agradecemos a presença dos nossos especiais convidados hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, a professora Adriane Prisco Petri, ela que é professora da Escola de Engenharia da URGS. Então, professora Adriane, muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito o convite, é importante o debate, parabenizo vocês pelo programa e pela oportunidade da gente conversar sobre isso. Perfeito, e também agradecemos a participação do Odilon Duarte, ele que é professor de Energias Renováveis na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, professor Odilon. Muito obrigado pela oportunidade e também parabenizo pelo programa, que é de extrema importância, né, para a nossa população e também para a economia do nosso país. Muito obrigado mais uma vez, e o nosso TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.